Feliz Natal para você, a sua família. A graça de Deus encarnada, Jesus Cristo, veio a este mundo por amor. Amor a você, amor a mim, amor a todas as pessoas. E de tanto amor, Ele veio e se entregou na cruz por nós. Jesus Cristo nasceu, cresceu, viveu, sofreu todas as coisas, cumprindo assim a aliança de Deus, cumprindo a promessa de Deus de que enviaria o Salvador. Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus Cristo, o Filho do homem, Ele é o único Rei, Senhor, Salvador e que nos leva a Deus. Nosso estudo hoje vai falar sobre o tempo dos profetas. Foi um tempo precioso, foi também um tempo difícil, mas Deus sempre estava levantando homens, mulheres, para proclamar a sua mensagem e fazer com que o povo voltasse para Ele, para o Deus eterno, único e verdadeiro. A profecia em Israel e Judá alcançou vários níveis durante a época em que os reis davídicos governaram, assim como durante o reinado de várias dinastias em Israel. Entre parênteses, Van Gruningen, em seu livro Revelação Messiânica no Velho Testamento, nos traz um entendimento sobre as várias épocas de profecia e os vários estágios e níveis de profecia no Antigo Testamento. O nível mais alto de profecia não estava no mesmo nível do período de Moisés, mas profecia no segundo nível, profetas articuladores e ou escritores. Terceiro, profetas com mensagens profundas para pessoas específicas. Quarto, profetas envolvidos na administração, tais como formar reis e etc. E quinto, filhos, grêmios, grupos de atividades proféticas são apresentados como atuantes no tempo dos reis. Fecha o parênteses. Deus repetidamente enviou profetas que tiveram um papel aparentemente menor para Israel e Judá, especialmente nos primeiros anos da monarquia e dos dois reinos. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por meio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltem-se dos seus maus caminhos e guardem os meus mandamentos e os meus estatutos, e segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês e que lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Segundo livro de Reis, capítulo 17, versículo 13. Deus advertindo o seu povo por meio dos profetas, homens, servos do Senhor. Antes da divisão do reino, ainda no reinado de Davi, nós vemos
o ministério do profeta Natã em relação a Davi e em seu envolvimento com a coroação de Salomão. Depois nós temos o profeta Gade, que é citado como um vidente. Ele ministrou profeticamente a Davi quando Davi fugia de Saul. E novamente ele se dirigiu a Davi quando o rei Davi cometeu pecado, levantando o censo dos seus guerreiros. Vemos também o profeta Aías de Siló, e esse profeta ele pronunciou julgamento sobre a casa de Davi quando informou a Jeroboão que Deus iria tirar a maioria das tribos do reino de Davi. Mas Aías também pronunciou o julgamento de Deus sobre a família de Jeroboão por causa de todo o mal que o rei havia introduzido no meio do povo. Quando o reino se dividiu, após a divisão, o profeta Semaías se dirigiu a Roboão, que era o rei de Judá. Roboão, filho de Salomão, ficou reinando no sul, em Judá. E ele, Semaías, lembrou a Roboão o motivo pelo qual Deus havia removido as tribos do norte do reino de Davi. Semaías também informou a Roboão de que Deus iria usar o Egito como meio de julgamento contra ele, por causa do seu afastamento do Senhor. Um profeta anônimo, ele condenou também Jeroboão por causa de um altar abominável que Jeroboão havia erigido. Mais à frente podemos ver no reino de Judá Azarias, profeta que garantiu ao rei Asa. Asa temia a Deus, foi um bom rei, que o Senhor estava com aqueles que o buscavam. Mas também lembrou ao rei a razão pela qual a infidelidade ao pacto de Deus era seguida por dificuldades. Ele mostrou ao rei que a infidelidade a Deus seguia dificuldades, e as dificuldades eram consequências da infidelidade a Deus. Então o profeta, ele lembrava ao rei sempre o motivo das dificuldades que o povo estava enfrentando, que era seu abandono a Deus, a sua infidelidade à aliança divina. E durante o reinado de Asa também, houve o profeta Ananias, ou Anani, e ele repreendeu o rei, porque o rei ele se aliou aos sírios. Então essa aliança não foi da vontade de Deus, nem do agrado de Deus. Ele se aliou à Síria para ter vantagem sobre o rei de Israel, que o ameaçava
o povo de Judá com o seu exército. Então o profeta Ananias, ele repreendeu o rei por causa dessa aliança que ele fez com o rei sírio. E o filho de Ananias, Jeú, que era também profeta, pronunciou o julgamento de Deus contra Baasa, o rei do norte, rei de Israel, por causa da maldade excessiva de Baasa. O reino de Josafá, nós temos destaque a 4 profetas. Micaías, que advertiu o rei sobre o julgamento de Deus que viria sobre Acabe, o rei de Israel, e por essa razão Josafá não deveria se aliar a Acabe, fazer uma aliança com Acabe. Posteriormente, o profeta Eliezer condenou as aventuras conjuntas de Josafá com o filho de Acabe, Acasias. Também essa comunhão, esse entrelaçamento de Josafá com a família de Acabe foi condenada pelo profeta Eliezer. E os profetas Elias e Eliseu, que trabalharam como profetas durante o reinado de Josafá, assim como no reinado de Acabe, o rei de Israel, são profetas, esses homens, nós temos que perceber, esses homens que serviram antes como conselheiros políticos dos reis de Israel, de Judá, durante a época da monarquia, que estava unida, e também depois, nas décadas da divisão em que a monarquia se dividiu. E a responsabilidade desses homens, profetas, pode se resumir da seguinte maneira: Deus demandando obediência à sua vontade, como expressa nos pactos lá no Sinai, com Moisés e com Davi. E isso iria trazer julgamento sobre os infiéis, isto é, Deus iria executar a maldição do pacto sobre ambos os reinos, tanto de Israel como de Judá. Mas Deus, Ele fiel, Senhor, fiel à sua aliança, iria abençoar, trazer as bênçãos àqueles que o servissem de forma obediente. Então, os profetas de Deus, eles não profetizaram diretamente a respeito dos propósitos e metas do reino eterno de Deus, mas não há dúvida de que esta mensagem, esses propósitos estão implícitos em suas palavras, uma vez que fazem parte da aliança de Deus com Israel no Sinai e de Deus com Israel, com Davi, em relação ao trono de Judá. Então, toda a mensagem dos profetas estava relacionada a essa aliança de Deus no Sinai
e com Davi, que é a aliança que não mudou, é a mesma aliança, porque Deus, Ele não muda. E assim esses profetas se dirigiram aos mediadores de Deus dentro da aliança, esses homens ungidos, e eles serviram como agentes da aliança no reino de Deus. E, na verdade, esses profetas tiveram um papel integral. Não foi só um pouquinho, um pedacinho, mas foi um papel integral de pregar a mensagem central, a mensagem que unia, que integrava o reino, o mediador e a aliança. Isso nós temos que ter em mente para compreendermos todo esse tempo dos profetas. Eles estavam mostrando a mensagem central, que havia um reino e que há um mediador e que a aliança deveria ser cumprida, obedecida, e que Deus era fiel à sua aliança. Essa é a mensagem dos profetas aos reis, ao povo de Israel e ao povo de Judá. E hoje, nessa nova aliança em Cristo Jesus, nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, a palavra escrita e a palavra revelada, que é Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E no princípio era o Verbo. Diz o evangelista João, seu primeiro capítulo. Que bênção, que maravilha! Hoje comemoramos, lembramos sobre o Natal, que é o nascimento de Cristo Jesus. Esse trouxe o reino a nós, o reino de Deus, o reino eterno, que jamais terá fim. Ele é o mediador, ele é aquele que por meio da cruz nos liga a Deus e nos liga a todos os seres humanos. E ele é o cumpridor perfeito da aliança em nosso lugar, no seu lugar, no meu lugar. Por isso, Jesus Cristo veio, e isso tudo foi por amor.